Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live, a primeira da semana, entre as 5 que nós fazemos. Você que está assistindo, eu peço que você seja alguém que interage de forma direta com o nosso ministério, curtindo esse vídeo, que você que está assistindo no YouTube, você que está assistindo aqui no Instagram, compartilha, curte, deixe seu comentário, né? Nós temos várias formas de interagir com os ministérios aos quais nós entendemos que nos oferecem um bom alimento espiritual. Então é nossa responsabilidade, de alguma forma, ser agente direto de compartilhar, de fazer essa mensagem ir a outros lugares. Então, você que está assistindo, eu peço que você não esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário e de compartilhar esse vídeo. Quero deixar aqui, a propaganda dos meus livros, Livres na Vinda do Senhor, primeiro livro, Vasculhando as Profundezas do Seu Coração, segundo livro, Paternidade Restaurada, terceiro livro. Esse aqui eu só tenho mais 2, esse que está na minha mão e mais um, tá? Esse aqui a gente vai demorar aí pelo menos um mês para fazer um novo pedido, então se você não tem, hoje é a chance de você adquirir. A Reforma do Espírito é o quarto livro. Esse aqui é o primeiro em inglês, então ele equivale a esse vermelho, só que em inglês, tá? Free at the Coming of the Lord. Então é o Livres na Vinda do Senhor em inglês. Então sejam bem-vindos aí, a Natiele de Jequié, na Bahia, Juliana de Fortaleza, sejam bem-vindas. Então nós temos aí 5 livros, um em inglês. Você que tem amigos que falam inglês, que são de outros países, ou que você que está estudando inglês e você quer fazer uma leitura aí para você adquirir vocabulário e edificar a sua fé ao mesmo tempo. Então, quero anunciar aqui já dia 19 e 20 de outubro, agora, eu vou ministrar numa conferência lá em Balneário Camboriú, na Igreja Aprisco, do pastor José Carlos. Um seminário, né, uma mini conferência, um seminário sobre vida no Espírito, a nova vida que nós recebemos depois que cremos, novo nascimento e a jornada de fé da vida no Espírito. Então você que é da região, você pode convidar seus amigos para ir. Você que mora aqui em Santa Catarina, você que não mora, é uma grande oportunidade de você vir a Santa Catarina. Você pode conhecer a praia de Balneário Camboriú e aproveitar e participar desse seminário. Então você que tem essa oportunidade, que tem essa disponibilidade, eu te convido, tá? E você que está assistindo, agora compartilha aí já para os seus amigos essa live, começa a mandar aí nos seus contatos, convide as pessoas, porque essa palavra vai quebrar alguns paradigmas, vai romper algumas fortalezas aí na mente, na nossa mente. O Espírito Santo a todo momento ele está renovando a nossa mente, trazendo entendimento para a nossa caminhada de fé. Então eu te convido a ser agente direto. Quando você ouve algo, isso é uma recomendação que eu faço para você. Primeira coisa, não tire conclusões precipitadas. Segundo, você chegou à conclusão que aquilo é algo real e edificante para a sua vida, seja participante de alguma forma. Você viu um vídeo no YouTube, curta esse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, invista nesse ministério financeiramente. De alguma forma, todos os dias nós acordamos e nós temos como ser agente direto no Evangelho. Mas muitas vezes nós somos muito negligentes, porque a gente todo momento deixa passar coisas importantes e nós nos gastamos em compartilhar coisas sem fundamento, coisas que, assim, vou dar um exemplo, tá? Uma sugestão que eu dou, eu errei muito nisso e eu comecei a perceber que eu estava me faltava sabedoria, a todo momento eu peço sabedoria a Deus. Quando você compartilha coisas que não são edificantes, você está colaborando com algo que não é bom.
Então, às vezes por um sentimento de polêmica, de curiosidade, de compartilhar algo que nos chocou ou algo que nos fez assim, né, escandalizou, aí a gente compartilha. Mas quando é algo edificante, a gente acaba deixando para lá. Então a gente tem que inverter essa chavezinha. Eu preciso compartilhar o que é edificante, porque eu estou fazendo aquele conteúdo ser propagado, é algo que vai chegar nas pessoas e mudar a vida delas. E aquilo que a hora, aquele primeiro momento que eu vi, aquilo ali não é algo que... isso não vai edificar ninguém, isso aí só vai trazer confusão para a cabeça das pessoas, ou eu não tenho certeza se isso aqui é algo... Eu não sei dizer se isso é algo realmente edificante, não passa para frente. Então a gente... Como diz, né, a minha esposa, a gente acaba dando ibope para Satanás. A gente tem que fazer as coisas de Deus e as coisas edificantes proliferarem, né? Então, a mesma coisa no YouTube, né? Tem lá o like. Quando você curte um vídeo que você assiste, meu, se você está assistindo algo meu, você fala, eu conheço o Léo, e você curte aquele vídeo, você comenta e você compartilha, você está sendo agente direto. Então, quantas vezes a gente diz assim, eu sou amigo de fulano, eu tenho oportunidade de ser agente direto, mas não sou. Eu não compartilho nada, eu não curto nada, eu não comento nada. Isso é negligência. Por quê? Porque inconscientemente eu trabalho para as trevas, porque eu compartilho um monte de coisas inúteis, coisas que geram dúvida na cabeça das pessoas, que geram perda de tempo, que geram informações desnecessárias. E quando é algo realmente produtivo, algo que vai edificar a vida de pessoas, não que eu não faça intencional, mas por negligência eu acabo não fazendo. Então eu não curto, não comento, não compartilho, e passa o tempo e fica por isso mesmo, e eu acho que a minha amizade de boca basta, né? Eu acho que a amizade ela tem que ser intencional, nós temos que ter atitudes relativas às nossas amizades, porque muitas vezes a gente é muito mais eficiente em situações que não são produtivas ou não são da luz, e acabamos sendo negligentes com situações das trevas. Aliás, da luz nós somos negligentes e das trevas nós somos eficientes. Sara, que está assistindo aqui, amor, eu acho que o correio chegou ali fora, viu? Se você puder dar uma olhadinha ali. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre unidade no fim dos tempos. Unidade do corpo de Cristo. Eu quero fazer você pensar em primeiro lugar. Eu assisti um vídeo essa semana, vários cortes de um pastor falando, e eu fiquei meditando, porque nesse mesmo podcast vão vários pastores, né? E eu vi alguns falando, uma sequência de cortes do mesmo podcast com pastores diferentes, e eu vi o quanto que as pessoas afirmam convictamente, não sei se convictamente seria uma palavra, se existe, né? Convictamente, afirmam com tanta convicção coisas que são muito complexas. Então, assim, eu acho um pouco de falta de sabedoria você fazer duas coisas. Uma, ou você afirmar calorosamente algo que você não tem certeza, mas simplesmente você ouviu de alguém, você só está repetindo aquilo. Eu acho que isso é um pouco de falta de sabedoria. Ou você tirar conclusões de um texto precipitadamente e depois defender aquilo calorosamente. É falta de sabedoria. Então nós podemos, durante a nossa vida, deixar a palavra se provar em nós. Quantas vezes eu vi a pessoa falar algo, ou eu mesmo, não, é assim porque esse texto diz isso, 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 isso. Ao longo da sua caminhada, a palavra se prova em você, ou seja, uma circunstância, ela se revela ali, de que o Espírito Santo consegue mostrar para você aquela palavra numa circunstância que você está vivendo, ou seja, ele está provando a palavra em você, e você fala, nossa, quanto tempo eu afirmei com tanta convicção aquilo, e agora eu descobri que não tem nada a ver com aquilo que eu falava. Então todos nós que pregamos vamos passar por isso, tá? Todos nós vamos errar.
Só que chega um determinado momento da nossa vida que a gente pode começar a errar menos. Por quê? Porque você começa a ser mais prudente em afirmar calorosamente as coisas. As pessoas hoje, você vê que para cada fundamento da Bíblia existem várias linhas teológicas. Então, para a salvação existem várias, como calvinismo, arminianismo, luteranismo é diferente. Lutero tem uma visão específica, Armínio, o outro é Calvino, o outro, e cada um segue uma. E muitos dos pregadores, eles seguem estritamente o que leram, ou seja, eles estudaram aquela doutrina, mas eles não têm uma convicção revelada dessa verdade, é simplesmente porque, de alguma forma, eles nasceram naquela igreja, estudaram aquela teologia, então eles afirmam aquilo e discutem, debatem e se confrontam dentro desse entendimento sem ter realmente uma revelação, uma clareza da palavra provada em si mesmo. E aí, por isso nós temos divisões, facções, mentalidades denominacionais, e as pessoas que, sendo cristãs, não conseguem andar em comunhão e andar em unidade. Então, a unidade do fim dos tempos, eu quero fazer você pensar aqui. Em primeiro lugar, vamos pensar aqui através desse texto. Se você tiver com a Bíblia aí, abre em João 17, versículo 21 a 23. João 17. Versículo 21, isso aqui é a oração de Jesus pelos seus discípulos, é chamado de oração sacerdotal. Então, Jesus ora o seguinte, uma parte da oração, né? Para que todos sejam um. Olha a oração de Jesus. Vou ler o versículo anterior, que ele começa. Eu rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha aqui essa chave poderosa de expressão da pessoa de Jesus, da glória de Deus para o mundo. Ele está dizendo, presta bem atenção, eu quero que você leia novamente isso aí. Quem está com a Bíblia, leia alto. Para que todos, Jesus orando a Deus, Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia. Olha, tem um porquê e um para quê. Um objetivo é para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, vou continuar. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja, novamente, para que seja um, como nós somos um, ou seja, para que eles sejam um conosco, como eu sou contigo, como Jesus falando com Deus, como eu sou com o Pai, como Jesus é com o Pai. Eu neles, Jesus em nós, e tu em mim, e o Pai no Filho e o Filho nos filhos, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Olha só, Jesus pede ao Pai que revele uma coisa a nós, que nós somos um com Ele, um com Ele. Você que está assistindo aí, você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador?
Você recebeu o novo nascimento? Você batizou nas águas? Então você é um com Cristo. Eu fiz isso, eu criei em Jesus, eu nasci de novo, eu me batizei nas águas e eu sou um com Cristo. Se você é um com Cristo e eu sou um com Cristo, por que nós não somos um? Eu e você. Entende? O diabo sabendo disso, o diabo entendendo essa dinâmica de que a unidade do corpo revela Cristo ao mundo e as pessoas vão crer que ele é o enviado do Pai. O diabo sabendo disso, ele cria as doutrinas, porque existe na Bíblia, Paulo fala de doutrinas humanas e doutrinas de demônios. Doutrinas humanas, aquelas em que a pessoa distorce a interpretação da Bíblia e cria doutrinas. Doutrinas de demônios, aquelas que influências diabólicas na mente do homem cria revelações e distorções da verdade. E aquilo se propaga como ensino. Isso faz com que nós não consigamos nos entender e ter comunhão, porque a nossa divisão está na mente. Nós acreditamos no Evangelho de forma diferente e nós não conseguimos nos concentrar no que nos une, que é Jesus. É Jesus Cristo que nos une. É em Jesus que nós nos tornamos um. É em Jesus que nós nos tornamos um. Então, se eu não consigo me unir a meu irmão através de Cristo, eu vou ter que me unir através de doutrinas. Por isso, nós temos: eu sou calvinista, você não é calvinista, você está errado e você é um herege. Eu sou arminiano, então você que é calvinista, você está errado, você é um herege, então nós não somos irmãos. Você é assembleiano, você é do Mundial, você é da Universal, você é da Testemunha de Jeová, você entende? E assim nós nos separamos, nos dividimos, e ao invés de em unidade expressarmos a glória de Deus para que as pessoas sejam salvas, na verdade nós estamos expressando a facção, a divisão, obra da carne, expressões da alma, das nossas emoções, justiça própria, razão e sentimentos, e dessa forma é quando o mundo se escandaliza com o Evangelho, no aspecto de ter o Evangelho como uma mensagem complexa, como algo diferente daquilo que Jesus propôs. Então, se você está assistindo isso agora, eu queria que você pensasse baseado na palavra. Leia esse texto aqui só, medite nele, não chegue a conclusões precipitadas e você faça uma pergunta: por que eu não consigo ter comunhão com os meus irmãos? Quando você para pensar, o que divide você dos seus irmãos são obras da carne, porque uma das características, né, uma das coisas que se manifestam como sintoma da queda do homem é a facção e é a divisão. Expressões da alma como emoções, sentimentos, razão e justiça própria. Por causa disso também nós não conseguimos nos unir a nossos irmãos, porque o senso de superioridade relativo à nossa intelectualidade ou nossa interpretação da palavra, isso nos divide também dos nossos irmãos. E nós ficamos excluídos da realidade da unidade, que é pelo Espírito. Se você for ler em Efésios 4, você vai ver que a unidade ela é pelo Espírito. Você não tem como se unir a seu irmão pela sua mente, pela sua intelectualidade, porque é na intelectualidade ou na mente que existem as divergências. Porque não tem como você divergir da verdade se ela for absoluta. Se você é unido pelo Espírito, não há divergência. Tudo aquilo que é divergente entre nós são as expressões da nossa mente, do nosso conhecimento, da nossa intelectualidade, ou a obra da carne, que é divisão, facção, ciúme, inveja, vaidade, todo esse tipo de coisa. Então abra aí quem está com a Bíblia em Efésios 4, versículo 3. Efésios 4, versículo 3. Outra estratégia do Satanás para você banalizar a palavra de Deus, e está no meu livro Vasculhando as Profundezas do Seu Coração, eu falo sobre isso, é o excesso de informação.
Eu falo muito para as pessoas. Eu não falo para elas assim, olha, você tem que ouvir só o que eu falo. Eu não digo isso. Mas eu digo para elas assim, olha, escolha algo, escolha uma linha que você entende assim, ó, esse. Esses 3 pastores aqui, eles ensinam a algo muito produtivo para a minha vida, que tem dado fruto na minha vida. E assista aquilo lá. Pelo menos por um tempo. Só se o Espírito Santo mandar você mudar. Por que eu te falo isso? O que está desviando os cristãos não é a falta de assistir palavra ou a falta de leitura, até, apesar que o brasileiro tem um índice de leitura muito baixo. Mas o que está fazendo as pessoas se afastarem da verdade não é a falta de assistir algo ou de ler algo. Na verdade, o que está afastando as pessoas é o excesso. As pessoas, durante um dia, elas conseguem assistir 10, 15, 20, 30, hoje por causa do YouTube, dos shorts, dos cortes, no YouTube, Instagram, elas conseguem ver 4, 5, 6, 7 doutrinas ao mesmo tempo e elas não conseguem discernir a diferença. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo, vou citar nomes de pregadores sem dizer se eles estão certo ou errado, mas para você entender aonde está o problema. As pessoas, elas insistem em dizer que elas sabem filtrar o que é bom. Elas não sabem. Porque o seu cérebro, ele recebe aquela informação e se aquela informação for constante, isso vai se tornando uma doutrinação. Então, o ser humano mal intencionado e o inimigo das trevas, sabendo disso, ele faz uma massificação de informações e inconscientemente as pessoas vão sendo doutrinadas. Hoje você percebe que existe muito marxismo no meio das pregações, só que quem prega não está pregando intencionalmente o marxismo, mas ele está sendo doutrinado diariamente, através de leitura, através de vídeos, através de cursos, através de várias coisas, e ele é doutrinado sem perceber e aquilo vai contaminando o que ele está ministrando. Ele vai colocando gotas sem perceber. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Se você... Eu já fiz essa experiência já, várias vezes. Se você prega o evangelho, certo? Você prega o evangelho, você é um pregador e semanalmente você traz uma palavra. E você começa a ler frequentemente, diariamente. Vamos pegar aqui filosofia, por exemplo. Conteúdo de filosofia e de psicologia, porque você trabalha com isso, ou você estuda isso, ou você ministra isso, e você vai absorvendo aquilo lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Daqui 3, 4 anos, as suas ministrações elas vão ter muita filosofia e muita psicologia introduzida sem você perceber, mesmo que não seja intencional. Por quê? Porque você, até que você amadureça no Espírito, você não vai conseguir separar o que você recebe no Espírito e o que você recebe no cérebro. Você não tem essa chavinha que você fala assim, não, agora eu vou desligar aqui, agora eu vou ligar aqui. Não, agora eu vou filtrar. Não, isso aqui, você não tem essa capacidade. Só que muitas pessoas acham que tem e não tem. E aí o que acontece? Aí eu vou citar aqui vários nomes, tá? Não estou dizendo quem está certo ou está errado, mas só para você entender. Aí, de manhã, ela assiste Camila Barros, Augusto Nicodemos e Rodrigo Silva. Certo? Beleza. À tarde, ela vê Hernandes Dias Lopes, Luiz Hermínio e... sei lá, algum outro aí, Luciano Subirá. Aí de noite, ela vê Ed Renekiewicz, Caio Fábio e mais um aí. Certo? Aí você diz assim, pastor, qual está certo e qual está errado? A questão não é essa, o ponto não é esse, tá? Só que eu falei nomes aqui de pregadores que tem muito poucos vamos dizer assim, fundamentos em comum. Então, um é cessacionista, o outro é adventista, o outro é... né, o meio cristão chama de neopentecostal, mas eu não acho que ele seja. O outro vê uma raiz mais assembleiana, arminiano. Então, assim, quando você começa a absorver tudo isso, muitos de nós um dia achamos que, irmão, mas é porque
eu sou do corpo, eu sou do reino. Eu ouço tudo, porque tudo eu retiro o que é bom, e eu filtro, eu retenho o que é bom, e quando você vai ver, essa pessoa não tem mais um fundamento definido. Não tem mais. Ela não consegue mais se firmar em um fundamento. Ou seja, ela acha que ela se tornou do reino, mas na verdade ela não é do reino. Por quê? O reino, o que nos liga, baseado no que a gente leu aqui, o que nos liga é Jesus Cristo, não são doutrinas que nos unem. É a pessoa de Jesus. Então, quando eu começo a fazer formulações, vou dar um exemplo. Eu sou da Universal, você é da Assembleia de Deus. Então, para você se sentir parte do corpo, você precisa padronizar a sua fé. Então, é o jeito de vestir, é o jeito de falar, é o jeito que a palavra alguns fundamentos, por exemplo, que eu falei, não é ligado a Jesus, o fundamento, mas raízes doutrinárias, linhas teológicas, vestimentas, forma de falar. E aí você se sente parte do corpo por causa de fazer parte de um grupo. Isso não é unidade, isso é uniformidade. Igual empresa, quando você vai trabalhar numa empresa, você usa uniforme. Por que você usa uniforme? Porque é para destacar você como parte daquela empresa. A mesma coisa que você faz parte de uma escola, você vai estudar. Quando a gente, pelo menos na minha época, tinha uniforme. Por que você usava aquele uniforme? Porque quando alguém via, falava, ele estuda em tal lugar. Era uma forma de colocar você dentro daquele grupo, inclusive de responsabilidade da instituição. Certo? E as pessoas, por causa da mente, trazem isso para o Evangelho. E elas criam características para se sentirem unidas, mas elas esquecem que a palavra diz que Jesus, na oração de Jesus, que eles sejam um, como eu sou um em ti. Como és em mim, eu sou em ti. Então, o que nos une? É a pessoa e a realidade de Jesus. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar assim: quem está certo? Fulano ou ciclano? Quem concorda? Você discorda. Eu concordo, eu discordo. Aí, quando você se decepciona ou se frustra com um grupo, você precisa sair daquele grupo e ir para outro grupo. O que está acontecendo hoje em dia? Que estão surgindo aí cada vez coisas mais aberrantes. Tem pessoas que nasceram no Brasil, são descendentes de brasileiro, terceira, quarta geração no Brasil. Às vezes tem índio no meio do sangue, às vezes tem negro no meio do sangue, e quer dizer que é judeu. Que pôs na cabeça que agora é judeu. E aí ele quer ir para o judaísmo. Não, peraí, tudo que está escrito no Novo Testamento não é bem assim. Essa história de Jesus foi, mas não foi. E aí mistura, e aí vai, ainda mais quando viaja para Israel. Aí piora tudo. Porque ele vai lá, se identifica com a história de Jesus por causa da fé. E isso é real, porque nós temos o Espírito Santo. Então eu me identifico com Jesus, porque olha, ele passou aqui. Olha, Jesus andou aqui. Olha, ele morreu aqui. Foi crucificado aqui. Aí a pessoa começa a achar que é judeu, e aí começa a querer falar hebraico, e começa a querer trazer o evangelho de novo para os rudimentos. Que Paulo falou isso para os Gálatas, mostrou isso aos Colossenses, de que nós não somos judeus, o evangelho veio dos judeus, porque aprove a Deus escolher um povo, que foi o povo judeu, e através desse povo ele revelou a glória dele. Jesus nasceu judeu, tudo veio dos judeus. Mas quando você lê Romanos, Paulo desconstrói facilmente isso. Ele separa os judeus dos gentios, mas ele diz que em Cristo não há mais judeu, nem gentil, nem grego, nem nada. Não há, todos são um. Aí volta na oração de Jesus. Todos somos, né? Todos nós somos um. É difícil, né? Somos, é plural, um. Mas nós nos tornamos um em Cristo Jesus. Então nós não somos judeus, nós não somos gregos, nós não somos brasileiros, nós não somos romanos. Claro que quando você vai estudar missiologia, você vai estudar etnias, antropologia, né? Através da antropologia, sociologia, mas aí é outra coisa. Mas em Cristo nós nos tornamos um. É o que nos une. E ainda, o texto ainda está dizendo que quando há unidade real, que é no Espírito, o mundo reconhece que Jesus foi enviado. Veja só como que é uma mensagem inconsciente da glória de Deus.
Quem não estava aqui na live, anota aí. João 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21 a 23, onde Jesus está orando e ele diz que ele ora a Deus que ele faça com que nós sejamos um com ele, como ele é um com Cristo. Aliás, como ele é um com o Pai. Então nós temos que entender que a unidade não vai acontecer porque você faz parte de um CNPJ. A unidade não vai acontecer através de uma denominacionalização. O que seria isso? Eu abri uma igreja aqui em Pomerode, aí eu abro uma em Blumenau, aí eu abro uma em Jaraguá, aí eu abro... Não, nós somos a igreja que temos a verdade, e aqui, a verdade está aqui nesse lugar. Não, a verdade está em Cristo. Não está em lugar nenhum. A verdade está na pessoa de Cristo que revela a realidade de um reino. Depois em Efésios capítulo 4, versículo 3 ao 6, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar o objetivo, a unidade do Espírito, como? Pelo vínculo, ligação da paz, através da paz. Há um só corpo, e um só Espírito. Aí 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas não se unem. Se estão com o mesmo Espírito, como elas não conseguem se unir? Alguém não está com o Espírito correto. Lembra que os discípulos de Jesus, vendo a resistência do povo de Samaria a Jesus, a um grupo de Samaria a Jesus, eles disseram: Senhor, quer que a gente manda descer fogo do céu? E Jesus disse: que espírito? Perguntou para ele: que espírito é esse em vós? Se ele perguntou que espírito, ele está dizendo: não é o meu. Porque ele está dizendo que a unidade é pelo vínculo da paz, certo? Divisão, facção, condenação, acusação, não é o Espírito de Jesus. Condenação, acusação, facção, divisão. Tem mais, mas essas 4 está suficiente. Não é o Espírito de Cristo. Quando você faz divisão, quando você faz facção, quando você faz acusação, quando você condena as pessoas no seu coração, ou seja, eu sou crente e aquele lá é de Satanás. Essa denominação é isso. Aquele pastor aquilo. Porque fulano está com Satanás, aqui fulano está com o demônio. Acusação, julgamento, difamação, separação, ciúme, vaidade, calúnia, todo esse tipo de coisa não é o Espírito de Cristo. Então a unidade só pode existir no Espírito. A unidade não é pela mente. Nós pensamos aqui que nós nos entendemos. A unidade é pelo Espírito. Está escrito: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então você batiza uma pessoa no nome de Jesus Cristo, porque ela creu em Jesus como Senhor e Salvador, que Ele é Filho de Deus, morreu na cruz, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, o sangue dele te justifica, aí você crê, aí você é batizado, um só batismo. Aí quando você vai para outra igreja, o cara diz: não, você tem que batizar de novo. Então você tem que batizar de novo, ou essa que ele foi não é de Cristo, ou a que ele está dizendo que aquela não era de Cristo. Porque se eu tenho que fazer um novo batismo, ou seja, a minha fé, aquela fé que eu tive, não serviu. Não foi suficiente. É um outro batismo, é uma outra fé, é uma outra doutrina, é um outro Cristo. E Jesus não disse: no fim surgirão falsos cristos. Você acha que os falsos cristos, eles vão vir vestidos de falsa religião? No aspecto assim, budista, hinduísta... Não, os falsos cristos vão vir vestidos de Cristo. E você vai... Tem o Cristo que reencarna, tem o Cristo esotérico, que na verdade eu vi uma ministração sobre isso. O Cristo esotérico vai ser o anticristo, porque é a unidade de todas as religiões, de todas as fés, de todas as religiões e fé em uma só. Por isso que o anticristo não é o que se opõe, mas é o que substitui.
e ele vai se colocar como Cristo, porque todos aqueles que crerem naquilo que ele fala e naquilo que ele faz, porque ele fará sinais e prodígios com o poder de Satanás. Está escrito isso em Apocalipse. Então, quando você vê tudo isso, tudo se repete de forma oposta nas trevas, mas é imitação. O verdadeiro Espírito de Cristo, ele gera unidade, ele gera paz, humildade, mansidão, bondade, longanimidade. Então eu vejo pessoas, eu falo assim, olha, agora não é eu fazendo uma classificação, tá? Eu estou falando de um fato. Eu tento me relacionar com pessoas que dizem que são assim, elas se apresentam para mim e para as pessoas como espirituais, sabe assim, é porque, nossa, estou vendo aqui na quarta dimensão, na quinta dimensão, o Espírito Santo fluindo. Aí quando ela vai relacionar com você, ela é estúpida, ela é arrogante, ela é prepotente, é cheia de divisão, de facção, de acusação, de calúnia, de ganância, sabe? Aí você fica... É por isso que as pessoas ficam confusas em relação ao Evangelho. Porque o símbolo que aqui você lê em João 17, da unidade, é a paz, e as pessoas veem Cristo na comunhão e na unidade. Aí vem uma pessoa, duas, três, um líder, um outro líder, e fala para você, olha, eu flutuo, eu solto raio, eu vejo o anjo, eu vou nas nuvens, eu viajo no Espírito. Mas na relação com o corpo de Cristo, ela separa, ela facciona, ela acusa, ela condena, ela é arrogante, ela é prepotente, ela é altiva, dona da verdade. Não faz sentido. E a gente está com uma dificuldade, nós estamos com uma dificuldade de entender essas coisas, porque o nosso cérebro, todos, o meu, o seu, talvez você não acredite nisso. Há 20 anos atrás, a gente tinha televisão, videogame, né? 30 anos atrás, eu jogava videogame. Então era videogame e televisão, que era o que a gente tinha de estímulo visual, mas no geral, se a gente tinha os livros da escola para estudar, então a gente tinha que ler, tinha que escrever, tinha que pensar, apesar que na minha geração já vejo que as pessoas já não estavam mais pensando, elas só estavam repetindo o que elas estavam sendo doutrinadas a acreditar. Tanto que você vê que hoje as pessoas têm dificuldade de ler um texto, interpretar aquilo, pensar, meditar e criar algo a partir daquilo. Elas só conseguem assim ler, elas não conseguem mais observar uma situação e pensar sobre aquilo e trazer algo dentro daquilo para que você possa expandir a ideia daquilo que o texto está dizendo, né? As pessoas não conseguem porque elas estão sendo doutrinadas desde criança, videogame, celular, rede social, livros na escola é marxismo. A pessoa não tem capacidade mais ela mesma de chegar às conclusões, de ler livros de linhas ideológicas diferentes e chegar às suas próprias conclusões. Ela não tem mais essa opção, ou seja, ela é doutrinada naquilo. E aí, quando você chega para um momento aqui do Evangelho, quando você tenta expressar isso em palavras, trazer através de uma comunicação, é difícil para alguns entender, se não for realmente algo sobrenatural, que o Espírito Santo quebra, assim, arrebenta tudo dentro desses fortalezas e sofismas da mente da pessoa, ela não consegue entender. Ela fala, o que esse cara está falando? Ela só consegue viver aquela ideia de domingo, vai no culto, levanta a mão, dá glória a Deus, amém, é bênção, nem entende o que está sendo dito ali no culto, mas é glória a Deus! Amém! Não sabe nem o que está sendo dito, ela não compreende aquilo, vai para casa como robô, vai para casa, segunda-feira, volta para a vida normal, ela não consegue meditar na palavra, ela não consegue pensar sobre, não, aquilo lá que eu ouvi, peraí, não é bem assim, ela não consegue. E aí ela passa a semana inteira mais doutrinação complexa, por quê? Como eu disse,
3 vídeos de manhã, 3 vídeos à tarde, 3 vídeos à noite, shortzinho. Um de um sensacionista, o outro diz que Jesus é filho de Deus, o outro diz que não é, o outro diz que a lei é assim, o outro diz que a graça não é, o outro diz que é condenação, o outro diz que é pecado, o outro diz que não é pecado, o outro diz que é graça, o outro diz que não é graça, o outro diz que é através de Jesus, o outro diz que é através das obras. E a pessoa fica assim. Aí muitas vezes acontece comigo, deve acontecer com vocês também, porque nós somos irmãos, da pessoa, e aí, pastor, você concorda com isso? Você discorda disso? O que você acha disso? E para mim é difícil, porque primeiro que eu não sou o juiz, né, da verdade. Segundo que eu não sou o dono da verdade. E às vezes eu tenho uma opinião formada sobre aquilo, mas é complexo isso. Você precisa centrar naquilo que você está construindo no seu coração. Você está construindo o quê? O Espírito Santo está te conduzindo a entender o quê? Qual é a palavra que você está lendo? Estamos falando de unidade aqui. Você vai meditar sobre unidade? Vai para a palavra. Busque pregadores que você conhece de alguma forma. Você conhece um pouco daquela pessoa, um histórico. Observa as pessoas que conhecem aquela pessoa. Porque tem muita gente que já se perdeu há muito tempo, irmão. Sinto muito. Eu não estou dizendo que perdeu salvação, ou que se existe, se salvação se perde. Eu não estou falando nada disso. Eu estou dizendo assim, aquela pessoa já saiu da verdade há muito tempo. E a galera está falando amém, glória a Deus, para um negócio que já não está mais batendo já. Aquele negócio ali não está mais batendo. Ou ele está falando absurdos, ou ele está falando a mesma coisa que ele fala há 30 anos, mas porque já aquilo ali já é um decoreba já. Ele está repetindo. Mas a vida dele já saiu fora faz muito tempo. Olha, pessoas que têm adultério por comum, pessoas que têm desvio de caráter por comum, mentira por comum, né? Elas já estão com algum problema de, pelo menos no senso nela, pelo menos se não é espiritual, o bom senso dela já está meio comprometido, sabe? Se você acha comum trocar de esposa, eu vou comprar outra informação, uma nova natureza, uma nova forma de pensar, uma nova mente. Se ela não compreende isso, mesmo que ela fale, porque você pode falar muita coisa com a sua boca e quem vive com você sabe que é tudo o contrário na sua vida. Se você não consegue ter esse discernimento, esse bom senso, e você ainda compactua com essas pessoas, a Bíblia diz para você assim, ó, não sejais cúmplice das obras das trevas. A minha esposa fala uma coisa para mim, né? É engraçado ela falar isso, mas é verdade. Ela fala para mim assim, olha, se você, de tudo isso que você já falou até hoje para as pessoas, por mais que você pregue o evangelho verdadeiro, se você traia, no caso ela não está falando isso como se eu fosse trair ela, mas querendo explicar uma condição da verdade que nós ministramos, porque o marido é um tipo de Cristo, a esposa é um tipo de igreja. Aí minha esposa disse, se eu te abandono, ou se você me abandona, ou se você me trai, você vai embora de casa, me larga, ou eu te largo, ou eu te traio, você pode continuar pregando o evangelho, mas nunca mais a sua palavra, a sua ministração, ela tem autoridade. Não tem. Você pode falar. Quando a pessoa pensa que a autoridade é você expulsar demônios e você fazer milagres e curas. Não, isso não é autoridade, porque é no nome de Jesus. Isso é no nome de Jesus. A Bíblia diz que algumas pessoas vão chegar diante dele e dizer assim, eu expulsei demônio, eu fiz isso, ele vai dizer assim, mas aparta de mim, porque vós, praticantes de iniquidade, afasta de mim, eu não te conheço. Então não tire da sua cabeça esse sinal, essa ideia de que porque prega bem, porque tem sinal, porque tem cura, porque tem milagre, porque tem profecia, isso aí é a aprovação de Deus ou estar andando na verdade. Tira isso da sua cabeça de uma vez por todas. Agora, um homem como eu, estou falando isso, todos nós estamos sujeitos, tá? Todos nós estamos sujeitos a cair, a se perder, a se desviar. Por isso que ele tem que ser vigilante. Mas aí eu estou falando aqui para você vê meus vídeos, fala de bom senso, de moral, de ética, de verdade, de caráter e tal. Aí eu vou e traio minha esposa e vou embora de casa, ou eu caso novamente, depois caso novamente, depois caso novamente. Aí eu venho falar para você da verdade do Evangelho. Não, mas é porque o Evangelho é graça, o Evangelho perdoa, porque Jesus perdoou. Concordo. Mas você pode continuar fazendo as coisas usando o nome de Jesus. Mas você, como pessoa, você não tem mais credibilidade, você não tem mais autoridade para falar, aconselhar, apacentar, cuidar, instruir. Não tem. E quem te ouvir
Está sendo negligente com a própria vida. Está sendo negligente com o próprio ouvido. Por quê? Veja só, talvez eu não sei, quem está assistindo aqui, pode ser que você não saiba disso. Se você sabe, graças a Deus, então relembre isso, se você já sabia. Da mesma forma que o Espírito da verdade atua na verdade, quando você ministrar a verdade, quando a verdade vem do Espírito, ela é ministrada pelo Espírito, ela tem poder, ela transforma. Você acha que a mentira não tem atuação demoníaca? Quando você ministra heresias, enganos, coisas deturpadas, misturadas, você acha que não tem influência diabólica nisso, em quem recebe? Você acha que o diabo não está diariamente tentando plantar engano na sua cabeça? Então tem gente que fala assim, não, eu filtro, e fica ouvindo mensageiros de Satanás. Porque a própria Bíblia diz que o Satanás se transfigura em anjo de luz. A pessoa pensa que ele vai aparecer como um anjo. Não, o anjo de luz, o Satanás, ele se apresenta como pregadores, como pastores, como anunciantes, como mensageiros. E aí ele vai lá e planta na sua cabeça a sementinha de engano, e aí você começa a deturpar toda aquela verdade, aquele fundamento que tinha dentro de você. E você acha que, então, o Espírito Santo tem influência no que você fala, mas o diabo não tem no que você fala errado, mentira, com um coração desviado, com má intenção. Hoje existe o evangelho marxista, porque as pessoas estão pregando a agenda marxista, negócio de minoria, de classes, de gênero, usando a Bíblia para falar, para justificar uma agenda ideológica. Como eu também não concordo quem usar a Bíblia para justificar a agenda ideológica da direita. Não concordo. Pode falar o que quiser. Não vem com esse negócio de, porque a direita é de Deus. Não, a direita tem coisas que são próximas ao que nós cremos, mas uma grande parcela das coisas da direita também tem uma ideologia por dentro. Dentro do capitalismo tem as suas deturpações humanas, tem o fator ganância, são coisas humanas. Ideologia é humana. Seja esquerda, seja direita, também surgiu lá na Revolução Francesa, são coisas, ciências sociais criadas para o que a gente vive, com a mentalidade do mundo, para as coisas do mundo. Então não misture as estações, não vem querer encaixar o evangelho na direita nem na esquerda, mas tem gente que acha que ele consegue encaixar o marxismo ou o comunismo dentro de Atos dos Apóstolos, e tem pessoas que acham que podem encaixar a direita, que tem várias linhas aí, tanto da economia como política, ciências sociais, ciências políticas, dentro do evangelho. Não misture as estações. Quem crê que o reino da terra, que o reino de Cristo é na terra, no que a gente vive, são as pessoas que vão crer. Elas vão crer quando o anticristo aparecer. Porque ele não é o anti no sentido de oposição, mas ele é uma figura substituta. E aí as pessoas vão crer nisso, por quê? Porque elas estão esperando uma revolução ideológica, filosófica, política, econômica. Quem está esperando uma revolução política, econômica, ideológica e filosófica, quando aparecer um homem com uma sabedoria para unir o mundo em paz e prosperidade, vou acabar com tudo, com a violência, vai crer. Vai crer. Porque a expectativa, Judas não creu em Jesus. Quando ele percebeu que Jesus não iria ser aquele que ele esperava uma revolução em que o povo de Israel se libertasse do jugo do Império Romano. Quando Jesus começou a falar, não, meu reino não é daqui. Quando ele viu que Jesus estava ali, não, mas o cara ele não vai nos livrar, ele não vai acabar com o Império Romano, aí o coração dele ali revelou a expectativa errada que ele tinha de Cristo. A mesma coisa que aconteceu em Judas, porque Judas era um sicário, zelote, ele tinha uma expectativa humana relativa a Jesus, não havia uma revelação messiânica. A mesma coisa vai acontecer com muita gente quando o anticristo aparecer. Inclusive muitos líderes de igrejas, muitas igrejas vão crer nesse anticristo que vai aparecer como o Messias, porque a expectativa é completamente humana,
completamente carnal, no sentido de uma expectativa, e também numa condição intelectual. Porque quando você interpreta o Evangelho de forma intelectual, você encaixa ele na Bíblia de acordo com as suas crenças, de acordo com suas expectativas, de acordo com... Inclusive, uma parcela dos cristãos leem a Bíblia com suas feridas. Pessoas magoadas, frequentemente, não é uma regra, mas pessoas magoadas e feridas em relação às suas expectativas com a igreja e com o Evangelho, são as mais suscetíveis a caírem em enganos teológicos. Porque a ferida é protegida pelo orgulho, e o orgulho precede a queda. É o orgulho que faz você deixar de enxergar a verdade e começar a enxergar a verdade onde ela não está. Então, quando você pega pessoas que acreditaram em Jesus da forma pura e se desviaram para outras coisas, você pode ver que ali teve uma frustração, ali teve uma machucadura, e a pessoa não conseguiu expressar o perdão a pessoas ou o perdão a instituições, e consequentemente ela caiu em enganos profundos, em coisas assim completamente fora da realidade do Evangelho do Espírito, que é o que a gente vai também ministrar lá dia 19 e 20 em Balneário Camboriú, na Igreja Aprisco do pastor José Carlos. Vida no Espírito, é sobre isso que a gente vai falar. Então, irmãos, dentro disso tudo, tem até mais um versículo aqui para finalizar, para complementar. Você que entrou depois, assiste, vai ficar no YouTube, tá? Vai ficar aqui no Instagram. Assiste depois completo para você entender todo o contexto, para você ver que você não vai conseguir ver a unidade do corpo de Cristo, a não ser pelo Espírito. Então, as pessoas facciosas, as pessoas que têm as suas próprias visões, que têm as suas próprias interpretações, elas vão se faccionar em grupos, inclusive esses grupos vão ser conflituosos. Você vê que eu vejo irmãos em Cristo, eu consigo discernir irmãos em Cristo em quase todas as denominações. Eu vejo, porque quando você conversa com a pessoa, o Espírito testifica da verdade. A pessoa fala assim: irmão, eu sou da Universal. Às vezes ele ainda não se libertou de certos dogmas, porque ele ainda não adquiriu uma maturidade ali, um conhecimento da palavra. Mas você vê que você conversa com aquela pessoa, o Espírito testifica. Aí você fala com o da presbiteriana, flui a comunhão, testifica. Você fala da batista, mesma coisa. Você fala com o que não é, você vê que flui. Então tem irmãos, o corpo está em todas as igrejas, tá? Tem irmãos lá que não se libertaram de prisões teológicas, de prisões de dogma ainda, porque os católicos também, a Natiele falou, porque quando a fé dele foi dada, porque a fé é um dom de Deus, quando a pessoa recebeu o dom de Deus, de crer, e creu em Jesus de forma pura e convicta, ele creu em Jesus como seu Salvador e nasceu de novo, pronto, ele é corpo de Cristo. E às vezes ele estava na católica. Mas ele se converteu, porque ele não sai da católica? Porque ele ainda não teve a compreensão que o libertou de certos dogmas que eu ainda mantenho ele lá. Então, algumas pessoas não conseguem compreender isso. Eu falo, irmã, às vezes a pessoa teve a compreensão da obra de Jesus, de conversão, que o que o salvou, a obra salvífica, ele compreendeu. Só que ele ainda não conheceu a verdade num nível que quebra os dogmas que o aprisionam ele em questões teológicas. E isso vai acontecer ao longo do tempo, porque ele vai começar a se questionar de certas coisas. Quando você perceber que os dogmas, que as doutrinas humanas ou do diabo, elas que criam essas gaiolas que prendem as pessoas, aí a pessoa diz assim: pastor, mas você está dizendo que a igreja prende as pessoas? Não, mentalidade prende pessoas. Igreja onde tem um pastor, onde tem um corpo, onde as pessoas estão sendo instruídas, estão crescendo, tendo comunhão, e isso é de Deus. A mentalidade de que o reino está somente ali, ou de que a minha doutrina é a verdadeira, porque o profeta não sei da quanta, de 1500, 1600, 1700, o ciclano que, por exemplo, eu tenho 5 livros escritos hoje, aí daqui 100 anos as pessoas começam a falar: não, mas porque o pastor Leonardo disse. Não interessa o que eu disse. Se o que eu disse não é o que Jesus disse, não interessa o que eu disse. Então eu não sou um profeta que instituiu uma verdade. Não, eu sou um mensageiro
daquilo que já foi dito, porque tem um monte de profeta trazendo coisa que não, porque Deus me revelou. Deus me revelou. Não, Deus te revela o que já foi revelado em Cristo. Toda a revelação está em Cristo. Cristo é a verdade absoluta. Eu não tenho nada novo para oferecer para ninguém. Então, quando aparecer uma pessoa falando para você que tem coisa nova, cuidado. Cuidado com novas revelações, cuidado com algo novo que surgiu. Por quê? Jesus disse, no final dos tempos viriam falsos profetas e falsos cristos. Eu sou mensageiro do que já foi. Jesus disse, está consumado. Ele, tudo se cumpriu nele. Ele é a verdade absoluta. Quando você me perguntar uma coisa e eu não souber responder, eu vou falar, irmão, olha, vai meditar na palavra, vai orar em língua, vai jejuar, porque Jesus vai te revelar isso aí. Eu não sei te responder. Meu cérebro ainda não pegou esse fundamento. Eu não tenho clareza e compreensão para te falar com convicção sobre esse assunto. E Deus não dá a verdade completa para uma pessoa só. Porque sem a gente saber quase nada, a gente já quer ser cabeça do corpo. A gente não entende quase nada da palavra. Eu acho que não tem ninguém no mundo, por mais que tenha entendido a verdade do Evangelho, que saiba muito, porque a verdade é infinita, apesar de ser absoluta. E a gente já quer ser cabeça do corpo, já quer ser pai do corpo de Cristo. Imagina se Deus desse muita coisa para a gente. O que a gente não ia ser, né? A gente ia dizer que somos semideuses. Porque homens que tiveram grandes revelações, sem perceber, eles vão se colocando acima do corpo de Cristo, como se eles fossem o cabeça, né? E essa questão de, a irmã Natiele escreveu que tem que se submeter uns aos outros, pois é, irmã, eu entendo da seguinte forma, né? Isso aí que você falou está escrito na palavra, Paulo disse, pra gente se falar, Jesus disse para se fazer menor, Paulo disse para submeter uns aos outros, mas eu acho isso aí uma coisa que o povo está relativizando demais, sabe? Porque para mim as pessoas hoje em dia elas são contra ter pastor, não preciso de pastor, meu pastor é o Espírito Santo, meu mestre é o Espírito Santo, não preciso de líder, eu sou líder de mim mesmo porque eu tenho o Espírito Santo. Eu não vejo dessa forma, posso estar equivocado, talvez um dia eu entenda que eu esteja errado, mas eu vejo que Efésios 4 é muito claro em relação aos 5 ministérios, e os 5 ministérios eles têm uma finalidade específica de edificar, de construir dentro do corpo, ou de construir. Eles também são parte do corpo, mas eles constroem. Ou seja, se você não tem coração rendido a ouvir alguém que tem algo construído já no espírito, na fé, na mentalidade, na maturidade, no fruto do espírito, você vê o fruto do espírito naquela pessoa. Se você não tem disponibilidade de ouvir aquela pessoa que às vezes foi constituída no sentido de reconhecido pelo corpo, o próprio corpo reconhece ele como uma função pastoral, uma função mestre, função apostólica. Se você não tem essa capacidade, eu não acredito, baseado numa lógica e num bom senso, que essa pessoa vai se submeter a um outro irmão. Entende? Ela vai dizer que se submete, mas ela só se submete na conveniência ou quando há 100% de concordância. Então, por exemplo, eu vou para uma igreja e eu tenho um pastor. Ah, eu concordo com isso. Não concordo. Não, isso eu concordo, isso não concordo, concordo. Então você não precisa de pastor. Entende? Porque sempre você vai se colocar como juiz ou cabeça da circunstância. E o se submeter, muitas vezes, é se submeter em discordância. Porque é nisso que há a construção da humildade. Os discípulos seguiram Jesus porque reconheceram que ele era o Messias. Mas vocês acham que eles entendiam 100% o que Jesus falava? Ah, mas você está comparando o líder com Jesus? Não. Estou falando de submissão. Você acha que tudo que Jesus falava eles entendiam? Ah, entendi o que você... Não, toda hora Jesus mostrava que eles não estavam entendendo nada. Primeiro porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E Jesus disse que o Espírito Santo havia de revelar todas as coisas, que ele iria mostrar toda a verdade. Depois, os apóstolos, todas as cartas, você acha que essas cartas aqui, ó, Romanos, Coríntios, Colossenses, Efésios, você acha que essas cartas têm poder de verdade? Se Paulo não for considerado um apóstolo que tinha autoridade sobre a igreja, quando ele mandava uma carta de correção para a igreja, exortação, instrução, lá para Coríntios, se ele não tinha autoridade sobre aquela igreja, então as cartas dele eram em vão. O povo lia e falava, Paulo não sabe nem o que ele está falando. Larga Paulo para lá. Paulo está enchendo nosso saco. Se fosse assim, a carta tem tanto autoridade por ser a verdade inspirada, como também por quem a escreveu.
Porque ele fala que tinha autoridade sobre Coríntios, porque ele gerou aquele povo no Espírito, porque ele sofreu dores de parto até que fosse formado Cristo neles. Existe uma autoridade, mas que não é igual ao do mundo, que é a autoridade de domínio. No mundo é domínio e poder. No reino é serviço e amor. Você lidera por serviço e você lidera por amor. Você não lidera por domínio e por poder. É por serviço e amor. É diferente o fundamento da liderança do reino. Mas hoje eu vejo. Quero falar aqui para vocês, compartilhe esse vídeo. Quantas pessoas eu conheço no Brasil? No Brasil eu falo assim, que até tenho acesso em termos de ter um certo relacionamento, mesmo que não muito próximo. Ah, não existe líder, esse negócio de líder, não existe esse negócio de pastor. Não, não tem, é o Espírito Santo que me guia. Só que vai passando os meses, você vai vendo aquela pessoa cheia de discípulo. Que coisa esquisita é essa? Não, não existe esse negócio de ser discípulo de ninguém, eu sou discípulo de Cristo, tá certo? Você tem que ser discípulo de Cristo. Mas quem é seu pastor? Não, não tenho pastor. Meu pastor é Jesus. Ótimo, gostei dessa revelação. Só que aí de repente você começa a observar, ela está lá formando o grupinho dela que ela é pastor. Essa pessoa, ou ela é pastor, pastora, ou é qualquer função que seja. Aí você fala assim, mas peraí, você não tem pastor, porque não existe pastor, porque é o Espírito Santo que te guia. Mas e esse pessoal aí que está te seguindo, te ofertando, e ouvindo o que você fala e dando crédito ao que você fala e aceitando sua correção e sua instrução? Quem que é esse povo aí? Ah, não, eles são livres. Não. É que eu falo assim, quando a gente quer se enganar, a gente se engana, né? A gente, quando a gente quer encontrar uma verdade que cubra o que na verdade é orgulho, ou então, porque na verdade o orgulho é uma capa de tipo de ferida, e quanto mais profunda é a ferida, maior é o orgulho. Quanto mais aquela ferida é profunda a ponto de você não a conhecê-la, mais orgulho é manifesto para proteger aquela ferida. Porque o orgulho é uma fortaleza que blinda as nossas feridas. Então eu penso assim, quem tem pastor, pastoreia. Quem não tem pastor, é falso pastor. Por que falso? Não estou dizendo que a pessoa seja mentirosa, mas é incoerente. Ela, quando eu digo pastor, não é alguém que manda na sua vida, nem governa a sua vida, nem que toma decisão por você. Mas é alguém que você tem ali que caminhou. Olha, aquela pessoa ali, eu tenho um respeito por ela. Eu reconheço a função dela no corpo. E como eu vejo Deus me empurrando para esse lugar aqui, eu vou caminhar junto com ela, eu vou me sujeitar, a aprender com ela, a dividir ali o entendimento da palavra, a me sujeitar no sentido de abaixar minha guarda em relação às minhas convicções, para que eu possa aprender, para que eu possa amadurecer junto com ela. Então você vai ser pastoreado. Então a congregação ela é necessária, o pastoreio é necessário, porque está toda a Bíblia. Paulo, cartas pastorais, a pessoa vai ensinar a Bíblia, ela fala, não, essa carta que Paulo escreveu aqui é uma carta pastoral. Aí a mesma pessoa diz, não, mas não existe pastor, foi só Paulo, foi até João. Acabou João, não tem mais. Agora é cada um por si e o Espírito Santo que guia cada um. Como que vai haver unidade, em primeiro lugar? Como que vai haver unidade? Você pode ver. Pega aí e vai estudar um pouquinho no Google, meia hora você faz um estudo rápido. Como que surgiram todas as seitas que surgiram na Terra? Foi um homem que disse, eu tenho a verdade. Esse povo está tudo errado. Todo mundo aí está errado, eu estou certo. Aí ele criou a seita. Pode ver. Pega aí aquele cara que teve suicídio coletivo lá acho que foi em Guiana Inglesa, que ele até ia fazer no Brasil, aí ele fez lá em Guiana Inglesa, esqueci o nome, Jim Jones, Testemunho de Jeová, Mormon. Adventista não reconhece nenhuma igreja como de Cristo. Eles dizem que todas elas são Babilônia, só os adventistas que têm a verdade, que são salvos. Como é que surgiu? Ellen White, Testemunho de Jeová, eu acho que os Mormons, que é Joseph Smith. Depois teve aqui no Brasil, lá o João de Deus, que nem falava do Evangelho, mas assim, é sempre uma pessoa que tem uma revelação especial, ela tem uma verdade que é só dela, que Deus deu só para ela, não deu mais para mais ninguém, e aí ela coloca todo mundo sujeito, porque como ela é uma pessoa especial, todo mundo não é especial, só ela.
Então todo mundo se sujeita a ela. Só que ela diz para todo mundo o seguinte: olha, as outras pessoas que estão pregando o evangelho por aí é tudo mentira, isso é tudo desviado, Babilônia, é tudo perdido, tudo Satanás. Deus deu para nós, através de mim, a verdade que salva, e só nós aqui, ó, nesse grupo fechado, que temos a verdade. As seitas surgem assim. Então, se você tem pessoas próximas a você ou distantes que você conhece, e ela começa a vir com essa conversa, não, porque está todo mundo perdido, tudo isso aí, ó, é Babilônia, isso aí é do Satanás, porque fulano lá tá dominado pelo Satanás. Agora vem para cá, ó, vem aqui no nosso quadrado, que aqui... E outra coisa, aqui não tem autoridade, não tem pastor, não tem esse negócio de ninguém mandar em ninguém, não. E já mandando, né? Já mandando. Aí dizendo assim, olha, vocês aí, ó, vão ser salvos. E agora quem vai guiar a vida de vocês é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia vocês. Eu não sou líder de vocês, tá? Aqui ninguém é maior que ninguém. Aí passa um tempinho, você começa a ver que quem que manda? Quem que decide? Quem que é a fonte da verdade? Quando essa pessoa diz é isso que tem que ser, porque ela disse que é. Então você vai percebendo que no final das contas você não sabe nada, você não manda nada na sua vida, você nem conhece o Espírito Santo, porque agora o seu líder é a pessoa que disse para você que não existia liderança, e você está cercado numa gaiola aonde você achou que você estava com a verdade, mas você está isolado do corpo. Então Satanás sabe muito bem criar seitas usando pessoas feridas que se revestem de orgulho. Quando você começa a enxergar o corpo de Cristo, você consegue ver que as denominações não são suficientes para separar você dos seus irmãos. Porque se tem um irmão lá, que está lá, porque ele gosta de ir lá, porque tem algumas coisas que ele ainda acha que é, realmente também não faz diferença, que são divergências secundárias, e você está aqui, aí vocês, ô irmão, vem aqui em casa, vamos tomar um café, olha, pega um avião, vem para cá, vem passar um final de semana aqui. Aí ele volta lá para a igreja dele, você está na sua, e vocês são corpo, vocês são irmãos. E vocês não vão discutir nem debater por causa de questões secundárias. Ah, na minha igreja não tem isso, na minha igreja tem... Ah, irmão, mas beleza, isso aí é coisa secundária, lá para lá. Importante é que tem o fundamento do congregar, né? Tem o fundamento de Jesus, uma fé, um batismo, um Senhor, esses fundamentos básicos, né? Você está lá num corpo que você vê as pessoas frutificando, elas crescendo em amor, elas tendo comunhão com os outros. E as outras coisas secundárias, a gente nunca vai estar 100% certo em relação ao que a gente entende, porque o nosso cérebro é limitado, o espírito não. Mas o nosso cérebro ele ainda está recebendo as revelações do Espírito, que elas são constantes. E aí é onde entra a humildade. Se você soubesse tudo, você não se baixava para aprender, nem para amar o seu irmão. Você se sentiria como Deus, né? Eu estou acima de todos. Então, estou falando tudo isso para vocês. Lembra o tema dessa live? Unidade no tempo do fim. É agora, você precisa entender isso aí, senão você vai cair em engano. Você precisa amadurecer sua fé, se sujeitar. Quando você se sujeita a pessoas, quantas vezes eu tinha convicção do que eu estava falando. Eu falava assim, cara, eu tenho argumento para quebrar isso aí que ele está falando no meio. Quebrar o argumento, não a pessoa, né? Só que eu falava assim, mas essa é a minha justiça própria, né? Então vamos calar e vamos ser amigos. Vamos ficar numa boa. Porque aí amanhã ele vai orar, o cara está orando, o cara está jejuando, uma hora ele vai entender, ele vai vir falar e ele vai chegar e falar. E quando ele vier falar, eu vou falar, beleza, mas não precisa nem falar mais disso, isso é passado, vamos seguir em frente. E aí você permaneceu na comunhão, no vínculo da paz. Mas você chega lá, não, porque eu fiz faculdade de teologia e porque e tal, e pai quebra o pau com o irmão e diz que o irmão é herege, que o irmão é do capeta, que o irmão não sabe nada, e que é você que sabe e tal, quebra tudo, arrebenta tudo, depois fica só, no final, fica sozinho. Ou sozinho ou com a sua seita, você e o seu grupinho ferido que também se uniu a você pelas mesmas feridas. Porque para você formar uma seita, você precisa de pessoas que comungam do mesmo coração. Se foi fundado através de uma ferida que sangra, pessoas sangrando pelas mesmas motivações de frustração, de expectativa, de decepção, de mágoa, de ferida, ferida paternal. As pessoas não gostam de falar de paternidade. Quem não gosta de falar de paternidade tem problema com paternidade. Então, não gosto disso, aí não sei o que, blá, 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 blá. Tem problema com paternidade. Você não vai falar sobre isso porque não é um assunto comum para você? Todo mundo não nasceu de um pai?
Não, eu nasci da minha mãe, que relação com meu pai? Todo mundo, Deus não criou pai, mãe, filho? Deus não criou as coisas assim? Por que você tem problema de falar disso? Então tem algum problema. E quando você tem problema de paternidade, você vai ter problema com autoridade. É como se fosse automático, é como se fosse uma consequência, é um sintoma. Não é, mas comigo é diferente. Não, se você tem problema com paternidade, você tem problema com autoridade. Então, a autoridade para você é uma figura hostil. Geralmente, se for mulher, vai ter problema com a figura masculina. No sentido de é uma figura inconsciente, tá? Não é a pessoa assim, é inconsciente. Ela não percebe. Ela reage sem perceber. É uma figura hostil. Homem é uma figura hostil e pai e autoridade é uma figura hostil. Tem uma relação. Por isso hoje é tão difícil para algumas pessoas no corpo de Cristo lidar com a questão de autoridade, por questões de paternidade. E outras por questões de feridas emocionais com a própria igreja institucional, né? Às vezes com um líder abusivo, com um lugar onde a pessoa foi oprimida, ela foi desconsiderada, ela foi rejeitada, qualquer coisa que aconteceu ali, ela gerou feridas e aí ela não consegue mais olhar para uma figura de autoridade com reconhecimento de autoridade. Então quem não quer lidar com isso vai ficar criando doutrinas, porque quando você não lida com uma verdade, você tem que criar uma doutrina para substituir aquela verdade. Aí você vai criar, por exemplo, o evangelho que não é claramente dito como evangelho feminista, mas existe hoje pessoas que trazem uma feminilidade para a pessoa de Jesus. Como se fosse assim, aquela frustração com o masculino e com a pessoa, com a paternidade, com o masculino, com a autoridade, eu preciso enxergar Jesus com os olhos do meu coração. Então eu começo a criar um caráter feminino na mensagem do Evangelho. Isso acontece hoje. Como existe criar um caráter marxista em Jesus, como também criar um caráter machista em Jesus. As pessoas, elas transferem a mensagem do Evangelho segundo o seu coração. Por isso que para você ser Paulo, para ele se tornar enviado, né, quando a igreja de Antioquia separou ele, depois de 14 anos, que ele passou com Deus em anonimato, aí que Deus viu que era o tempo de lançá-lo, porque o coração de Paulo estava sendo reconstruído. As pessoas não têm o coração reconstruído e querem ser mensageiros do Evangelho. E aí elas vão passar para as pessoas não o que está na Bíblia, mas o que está nos seus corações. E aí você vê hoje o Evangelho feminista, o Evangelho marxista, o Evangelho da missão integral, você vê o Evangelho da riqueza, da prosperidade, você vê o Evangelho de um monte de coisa, menos o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque eu só vou transferir a mensagem de Jesus quando Jesus estiver construído no meu coração, quando ele estiver revelado. Por isso que os apóstolos tinham uma visão de Jesus e depois eles passavam por um processo, no caso, os discípulos andaram com Jesus, depois receberam o Espírito Santo, e Paulo, depois que nasceu de novo, o Espírito Santo separou ele para revelar a pessoa e o Evangelho da graça, porque senão Paulo ia misturar tudo. Paulo seria um pregador de mistura, lei com graça, porque ele ia pôr muito do que ele era como fariseu no meio do Evangelho. Amém, irmão? Então a unidade, finalizando agora, de verdade, a unidade, ela é pelo Espírito. Se você não amadurecer no Espírito, se você não se render, se você não se sujeitar, né? Eu estava congregando aqui no Mevan de Blumenau, que são 20 quilômetros da minha casa, mas eu não me tornei membro da igreja porque eu tenho um ministério, né? E eu trabalho num ministério já, que é o Springs of Revival International da Noruega. Mas eu decidi, como eu já era acostumado, quando eu morava em Pernambuco, em Gravatá, são 90 quilômetros de distância de Recife. Mais a distância dentro da cidade, total, eu acho que do total dava aí uns 90 quilômetros, da minha casa até a igreja. E eu fiquei por 2 anos indo, todo domingo eu ia de Gravatá para Recife, na igreja presbiteriana, porque eu dava aula lá no Conselho de Missões, no culto de domingo da escola bíblica. Então, eu fui agora esse final de semana lá na igreja do pastor José Carlos, a Briscoe Church, né? E percebi que a distância é menor, é menos do que eu ia de Gravatá para Recife, são 70 quilômetros aproximadamente,
Então eu decidi congregar lá. Então eu vou congregar na igreja de Balneário Camboriú. Já sei que não vou conseguir todas as semanas, mas pelo menos eu consigo estar dentro de uma igreja que eu conheço o pastor, me sujeitar a ser pastoreado presencialmente. Então eu vou vivenciar isso aí lá, né? Agora dia 19 já vai ter esse seminário, então pelo menos 1, 2 vezes por mês eu vou estar lá congregando nessa igreja. Então é aquela questão, irmão, para mim não há problema, sabe, você essa questão assim de você achar que você agrada a Deus por fazer as coisas, mas quando você é parte do corpo de Cristo, você não quer se unir a uma bandeira, você quer se unir a pessoas, você quer se unir a propósitos. Você tem prazer em se sujeitar, porque quando você se sujeita, você tem revelado o coração de Cristo. Cristo, ele mostrou pra gente, ele disse assim, ó, quem quer ser o mais? No mundo, os governantes dominam sobre pessoas, mas no reino de Deus é diferente. Se você quer ser o maior, seja o menor. Ou seja, Jesus foi lá, pegou a bacia, pegou a toalha e lavou o pé. Hoje eu vejo os membros lavando o pé do pastor. Mas não é o contrário. Se você é o pastor, você que lava o pé do membro. E aí eu vejo os membros querendo honrar o pastor, aí eles vão lá e lavam o pé do pastor. É o contrário. É o pastor que lava o pé dos membros. É o pastor que serve a igreja, não é a igreja que serve o pastor. As pessoas estão invertendo, porque a igreja está com a mentalidade do mundo. O pastor que serve a igreja, é ele que tem que estar disponível, é ele que tem que ouvir, é ele que tem que ter o que dar de palavra. Não é as pessoas que têm que ter o que dar para mim. As pessoas ofertam financeiramente porque é um meio de manutenção, e na Bíblia mostra que a oferta é um meio de honra também, e fala em Gálatas 6,6, fala também no livro de Timóteo, mas a forma que o pastor age é o pastor quem serve as pessoas, não é a pessoa que serve o pastor, não é a pessoa que trabalha para mim, é eu que tenho que trabalhar. Jesus me chamou para trabalhar para as pessoas, não as pessoas trabalharem para mim. E as pessoas estão invertendo tudo hoje. Tudo, elas estão invertendo. Por quê? Porque elas estão pegando a mentalidade do mundo. Então eu sou pastor, eu sou líder, eu sou autoridade, eu sou isso, aquilo. Então todo mundo agora vai me servir. Então eu tenho um reino meu. E não foi assim que Jesus disse. O reino é dele. Eu sou um mensageiro, eu sou um servo. As pessoas, como filhos de Deus, me servem. Mas se eu sou a autoridade, quem é que serve mais? Tem que ser que servir mais sou eu. Se eu estou constituído como pastor de uma igreja, quem mais tem que servir do que todo mundo que está ali sou eu. Então eu decidi congregar lá, que é mais longe. A minha igreja que eu estava indo aqui, o que eu estava visitando e congregando, tomando ceia, era aqui em 20 quilômetros, em Blumenau. Eu vou para uma agora que é 77 quilômetros, quase 80, mas eu acredito que é a saúde. Quando você é pastoreado, quando você está no meio de pessoas que são maduras, que falam o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça, que você participa das coisas, as pessoas participam com você, consequentemente eles querem vir ter comunhão comigo aqui. Então de uma vez por mês, cada 2 meses, vão fazer encontros aqui em Pomerode. Eu vou participar da igreja lá como membro. E outra, eu estou entrando como membro da igreja, eu não sou pastor lá na igreja, eu não sou pastor da Aprisco, eu sou um membro. Eu vou lá sentar na cadeira e vou assistir culto, e vou sentar para conversar sobre a palavra, ser pastoreado como um membro da igreja. Qual é o problema disso? Entende? Então, irmãos, Deus abençoe vocês. Assista novamente. Você que tem dificuldade, tem um pouco ansioso, coloca no vezes 2. Faz mal para o seu cérebro, tá? Mas se você não consegue, põe no vezes 2 lá no YouTube e assiste. Só não perca aquilo que realmente quebra a fortaleza na sua mente. Tem unção nessa palavra, eu te garanto, porque a unção não está na minha pessoa, mas na verdade que é ministrada. E isso vai quebrar as suas fortalezas, vai quebrar aquilo lá que está doendo no seu coração, aquilo que você não está compreendendo, vai quebrar tudo isso. E aí você vai começar a compreender o quê? Você vai falar assim, peraí, cara, o negócio é mais simples do que eu pensava. As pessoas estão complicando o negócio. As pessoas estão dificultando aquilo que Jesus falava. Eles não entram e ficam na porta atrapalhando você entrar. Atropela isso aí. Fala, meu irmão, dá licença, deixa eu entrar. Campina Grande. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Um abraço.